Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E um ponto muito importante sobre a franquia Digimon e que é muito pouco discutido são as habilidades dos Digimons. Às vezes eu gosto de pegar uma habilidade em particular de um Digimon e discutir ela com vocês e mostrar pra vocês porque ela é tão incrível, muito mais do que todo mundo imagina. Então antes da gente começar com essa, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então vamos lá, a gente vai estar falando sobre o Fozitron Laser, ou o laser Fozitrônico do Imperial Dramon. Então tanto o Imperial Dramon modo guerreiro, quanto o Imperial Dramon modo dragão já usaram o Fozitron Laser. Né? O Paladin Mode muito provavelmente também consegue usar esse tipo de habilidade, não é difícil de imaginar que ele também consiga, afinal de contas ele é basicamente o Imperial Dramon modo guerreiro, só que ainda mais forte e agora ele tem uma espada. Né? É basicamente isso. O ataque Fozitron Laser é o ataque principal desses Digimons. Eles têm canhões, no caso do modo dragão, nas costas, um canhão enorme. No caso do modo guerreiro, às vezes no peito, às vezes nos braços. E ele usa raios de coloração meio azulada, às vezes bem claro, quase um branco assim, mas são raios de destruição gigantesca. Né? Ao ponto de que quando o Imperial Dramon modo guerreiro usou esse ataque em Digimon Cross Wars, todos os outros Digimons que estavam ali tomaram cuidado, eles perceberam que aquele seria provavelmente um dos, se não o ataque mais poderoso que estaria sendo usado. E por que isso, né? Muitas pessoas inclusive subestimam bastante o Imperial Dramon, mas é porque eles não entendem direito como funciona esse tipo de ataque. Provavelmente esse é o ponto principal. É isso que principalmente faz do Imperial Dramon um Digimon tão catastroficamente forte. Então a gente vai estar analisando o que significa esse ataque dele. O nome do ataque, o nome desses raios, laser Fozitrônico, ou seja, um laser feito de Fozitrons. Os Fozitrons, escrito positron, né, são partículas, né? Então são partículas minúsculas que têm ali a ver com os prótons, nêutrons e elétrons. Se você já estudou um pouquinho sobre isso, você provavelmente vai se lembrar de todas essas palavras, né? E quando isso daí foi descoberto, basicamente eles perceberam que o Fozitron era o oposto do elétron. Então, para aqueles que entendem como funciona um átomo, basicamente os elétrons ficam girando em volta do átomo, né, em volta do núcleo. É aquilo que a gente vê, por exemplo, no planeta Saturno. Você tem o planeta, em volta tem anéis. É aquilo que acontece com os elétrons. E o Fozitron é o oposto do elétron. Então, o elétron tem uma carga, enquanto o Fozitron tem outra carga. E aparentemente você só consegue gerar um Fozitron quando certas partículas do átomo entram em contato, elas se chocam, né? É quase como se uma coisa que não deveria acontecer acontece ali, elas pegam uma na outra e causa uma... De certa forma, vamos imaginar uma pequena explosãozinha que faz com que os Fozitrons apareçam. E o que acontece é que esse Fozitron aparentemente pode ser considerado uma antimatéria. Como assim? Se ele se chocar com o elétron, se o elétron for e bater num Fozitron, eles geram energia, eles explodem e daí nada ali existe mais. É quase como se aquilo nunca tivesse existido. É literalmente assim que eles descrevem. Por isso ele é uma antimatéria. E por que é chamado assim exatamente nesse caso? Porque o elétron é uma das partículas fundamentais. A gente precisa do átomo, por exemplo, para que a matéria exista. Então, quando você faz com que aquilo deixe de existir, quase como se aquilo nunca tivesse existido, basicamente você apagou aquilo. Por isso, o Fozitron é considerado uma antimatéria, digamos assim. Então pensem bem, galera. O Imperial Dramon tem um raio, ele libera raios, ataques de energia, que são completamente feitos de Fozitron. Não importa onde esse raio atingir, se tiver átomos, vão existir elétrons. E daí aquilo vai gerar uma explosão, e é por isso que a explosão é tão catastrófica. É uma coisa radioativa muito poderosa, então deve ser uma carga enorme, gigantesca, que faz com que não apenas uma explosão aconteça, mas que onde quer que aquilo se choque, provavelmente deixa de existir, some. Quase como se aquilo, aquela parte do chão, aquele carro, aquele prédio, talvez até um Digimon, pessoas, nunca tivessem existido. Lembrando de escolhidos, eu não sou um cientista, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês foram coisas que eu encontrei fazendo pesquisa sobre esse assunto, então se eu falei alguma coisa errada aqui, vocês entenderem um pouco melhor, deixa aí nos comentários, por favor. Eu quero então que vocês imaginem agora, pra gente fazer uma comparação, todos os Digimons do nível Mega dos protagonistas de todas as temporadas de Digimon, né?
tirando alguns deles, a maioria tem ataques bem comuns. Wargreymon, por exemplo, ataques de fogo. Dukemon são raios apenas, de energia. No caso do Kaiser Greymon, a gente tem mais ataques de fogo e de energia, né? E por aí vai, o Shiny Greymon, ataques de fogo. Agora, no caso do Imperial Dramon, ele tem ataques que lançam raios de Fozitron, puro Fozitron aparentemente. Ou seja, se a gente for analisar, fazer uma comparação entre os Digimons dos protagonistas que têm os ataques mais poderosos, o Imperial Dramon deve ficar lá em cima, próximo do topo, um dos mais fortes com certeza. Apenas pelos ataques, obviamente. Então eu entendo que muitas pessoas subestimem ele, mas analisando dessa maneira dá pra gente perceber que ele é muito mais forte do que se imagina. E uma outra coisa muito importante, galera, dentro do mundo digital as coisas são formadas por informação. Informação que vem da internet, informação que existe dentro dos computadores. Ou seja, não se sabe se ataques de Fozitrons vão afetar dentro do mundo digital da mesma forma que eles afetariam no mundo real. Porque a gente sabe que no mundo real, no universo real, obviamente, né, existem átomos em todas as coisas, basicamente. É uma coisa fundamental. Ou seja, isso automaticamente já faria com que os ataques do Imperial Dramon, os principais ataques dele, se tornassem muito mais fortes e muito mais efetivos. E isso é muito incrível. E isso porque nós estamos nesse vídeo falando apenas do laser Fozitrônico, não estamos falando sobre os ataques de matéria escura que o Imperial Dramon consegue usar, que aparentemente são muito poderosos também. Então galera, era isso que eu queria trazer pra vocês através desse vídeo. Eu acho super legal estar analisando essas habilidades dos Digimons, principalmente habilidades tão poderosas quanto essa. Mas eu quero saber tudo o que vocês acharam sobre esse assunto. Se vocês têm mais informações, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.